né, o Vitor ele acabou de falar sobre os personagens da obra e tem uma pessoa que eu não vou falar aqui, mas está com a camisa do Palmeiras, ele fica perguntando quem que é o Mayombe que não apareceu na obra, né? O Mayombe é esse cara aqui, ó. O Mayombe é essa floresta, certo? Então, o Mayombe, Léo, é a floresta, tá? Não é um personagem, mas ela se comporta como personagem, porque a partir, né, dos aspectos geográficos a gente consegue entender, principalmente no começo da obra, qual vai ser a relação dos personagens, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos físicos, né, principalmente a parte da vegetação, né, que é a floresta, do clima que compõe essa regiãozinha tão específica na obra. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões étnicas, né, que tanto o Altemir quanto o Vitor falaram dessas contradições, das diferenças étnicas. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa, tem uma citação durante a obra que ela fala assim, ó, estamos náufragos numa ilha que se chama Mayombe. Por que náufrago numa ilha que se chama Mayombe, sendo que faz parte de Angola? É que essa regiãozinha, ela está separada das demais áreas de Angola, né? Nós vemos aqui o país Angola, né? A maior parte do território, Luanda, a capital, seria mais ou menos aqui, e essa região é a região de Cabinda, onde se passa boa parte do conflito ali, né? Da guerrilha. Bom, essa região ela é chamada de esclave, né? O esclave nada mais é do que uma regiãozinha, né? Um território que pertence a um país, mas não está fisicamente unido a ele, certo? Então, só uma curiosidade. Vamos lá. Outra coisa interessante, mais atual, né? A localização da floresta do Mayombe, ela é uma extensão, vamos dizer assim, de uma floresta ainda maior, de uma floresta equatorial, que é a floresta do Congo, e ela se assemelha muito à nossa floresta amazônica, tá? Outra coisa que é interessante é que não é só em Angola que tem a região do Mayombe. E percebam aqui, como o Altemir falou, essa região do Mayombe está com a letra I, porque é o nome da floresta, né, dessa reserva que foi criada, da união desses 5 países que tem essa região da floresta do Mayombe, né, que é a República Democrática do Congo, a própria região de Cabinda, Angola, o Congo e o Gabão. Essa região é uma área de floresta tropical. A gente pode enxergar dentro de florestas tropicais, pessoal, espaços um pouco mais abertos, certo? A gente vê vegetações de diversas estratificações, desde vegetações mais rasteiras, herbáceas, certo? E vegetações em estratos arbustivos. Principalmente durante a obra fala-se muito de espécies de cipós chamados lianas. Durante a obra inteira ele fala muito sobre isso, tá? Sobre esses cipós grossos que são as lianas. Essa região, ela é uma região transfronteiriça, ou seja, ela atravessa diversas regiões, como eu falei, né? Diversos países. E isso faz com que seja uma área de de importância intensa em relação à geopolítica dos países. É uma região florestal, de qual, né, a população depende muito na questão do extrativismo e até mesmo na questão da pesca. Durante a obra também fala-se da presença de inúmeros rios. Então a pesca, o extrativismo é bastante importante. E a preservação dessa floresta é fundamental para que dê certo isso, para que esse crescimento econômico continue acontecendo, tá? Bom, eu separei aqui algumas citações que falam justamente da presença da floresta, tá? Vai ficar meio repetitivo, mas vamos lá. Então, ó, em breve acordariam com a chuva miudinha que primeiro só molharia a copa das árvores e começaria a cair das folhas quando já tivesse parado de chover. Ou seja, fala de uma floresta bastante densa, característica das regiões tropicais, úmidas, né, de clima equatorial e clima tropical, tá? Que é essa floresta latifoliada. Outra coisa, o Mayombe não deixava penetrar a aurora que fora já despontava. Ele fala da dificuldade dos raios solares penetrarem nessa floresta, dá mais uma indicação de ser uma floresta bastante densa, certo? Então a gente vai falar rapidinho dessas características dessa vegetação conhecida como floresta latifoliada. Como eu disse, elas são bastante densas e esse termo, né, latifoliado, ela se refere a folhas bastante largas, grandes, na qual a gente consegue enxergar, né, que ela tem esse tamanho para captar ainda mais essa umidade necessária para ela se desenvolver. Bom, são perennifólias, ou seja, elas têm as suas folhas durante o ano, não tem uma época que ela vai perder as suas folhas, então ela se mantém sempre verde,
perenifolia. Tá? Além, é claro, da questão da grande diversidade de espécies. Tá? É uma floresta bastante densa e de grande diversidade. Essa diversidade está relacionada às estratificações, desde vegetações mais herbáceas, mais rasteiras, até vegetações de estratos arbóreos. Em alguns trechos, não do livro, mas na literatura, né, da geografia, a gente consegue enxergar vegetações de áreas equatoriais, árvores com até 90 metros, para vocês terem noção. Não tenho ideia do que é 90 metros, mas é bastante alto. Tá? Aqui eu separei algumas imagens para vocês, né, para a gente conseguir enxergar essa diferença dentro da obra. Aqui são os cipós, as lianas, que são bastante falados. Tá? A questão da abundância da umidade, da presença de diversos rios. E aqui é o conjunto vegetacional maior que a gente tem, né, conhecido como Floresta do Congo. O Mayombe, ela fica nessa regiãozinha aqui, tá? Que pega a República Democrática do Congo, a região da Cabinda, o Congo e parte do Gabão. Depois esse outro complexo é da floresta equatorial. Tudo bem? Tranquilo? Obrigado pela resposta. Bom, como eu disse, essa região é bastante importante, né, para a sobrevivência de diversas populações. Afinal, a gente está falando ainda de países que passam por um processo de intenso êxodo rural. São países que vêm se industrializando, mas ainda são muito dependentes da questão agrícola e do extrativismo. E só um dado aqui que eu peguei no Ministério do Meio Ambiente de Angola, que ele fala justamente sobre essa área de conservação transfronteiriça do Mayombe, né, para garantir as suas características vegetacionais e que a população possa ter um desenvolvimento social e econômico a partir disso. Então a floresta ela não tem apenas uma importância de biodiversidade na questão de garantir uma qualidade de vida, né, um ar limpo, enfim, ele tem também a questão econômica, certo? Sem a floresta, muitos povos, né, que a gente falou bastante das diferentes etnias, eles ficam sem um ganho econômico e entra cada vez mais na questão da pobreza. Se você tem um processo de desenvolvimento ecológico, humano, mais adequado, você vai ter, de fato, uma melhoria na qualidade de vida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o clima. E a vegetação é uma resposta natural das condições climáticas da região, certo? Se eu tenho características de umidade e bastante insolação, vamos dizer assim, é tudo que a vegetação precisa para ela se desenvolver. Se falta umidade ou falta a incidência de luz solar, essa vegetação acaba não se desenvolvendo. E, novamente, algumas citações que vão nos mostrar que essa região é bastante úmida e bastante quente. Afinal, a gente está falando de uma região, né, próxima à linha do Equador, ali, da região na zona intertropical. A chuva continuava a cair, a chuva fustigando o rosto, tudo estava molhado, não se poderia acender o fogo com aquela chuvada. Enfim, durante a obra a gente enxerga diversas vezes essa questão da relação dos indivíduos com a floresta e principalmente com a chuva presente, né? Essa área úmida ela é bastante comum na região equatorial. E a gente sempre ouve falar nas aulas de geografia, né? Região equatorial, né? Só tem um tipo de estação do ano, é quente e úmido, quente e úmido o ano inteiro. Beleza, quente a gente entende que está relacionado à latitude da região, perto da linha do Equador. Mas por que chove bastante nessa região? Tem a ver com um evento chamado Zona de Convergência do Atlântico. Zona de Convergência do Atlântico, mais conhecida como a ZIT, tá? Que é a Zona de Convergência Intertropical. Eu falei Atlântico porque veio aqui no Brasil. Esqueçam, no Brasil, a gente está falando de Angola. Essas duas linhas aqui, né, vermelha e azul, elas representam para a gente a área de ocorrência de chuvas ao longo do ano, de acordo com a incidência dos raios solares. No inverno, né, aqui pensando no hemisfério sul, as chuvas elas vão acontecer nos meses, né, de início e de final de ano. Seria ali entre outubro, mais ou menos, até março. Então essa regiãozinha que a gente tem na Cabinda, que é mais ou menos essa área, é uma das zonas de atuação dessa zona de convergência intertropical. É onde os ventos, né, que vêm da região tropical, eles acabam se encontrando. Então a gente tem uma área que tem uma direção dos ventos para essa região. Outra coisa interessante, né, se esses ventos eles vêm de regiões tropicais, ele vai carregar com ele, claro, bastante calor. Afinal, né, as massas de ar presentes ali são massas de ar quente.
Só que as chuvas, elas estão intimamente relacionadas à própria vegetação, né? A região, ela vai apresentar um elevado nível de evapotranspiração. Opa, dei um spoiler aqui. Ela vai apresentar um elevado nível de evapotranspiração. A incidência dos raios solares vai fazer com que a água presente nos rios se evapore. A vegetação, ela também tem esse processo de transpiração e vai fazer com que existam as chamadas chuvas convectivas. Então chove muito nessa região porque naturalmente ela é úmida, né? E a própria, é bizarro falar isso, né? Que ela é úmida porque ela é úmida na verdade, né? A presença de inúmeros rios. E essa região equatorial, a gente vai ter uma região de baixa pressão. A gente sabe, né, que as superfícies não, né? Mas o ar, quando ele é quente, ele é menos denso, ele tende a subir. Esse ar, quando ele sobe, ele carrega a própria umidade dentro dele. Então essa chuva na região equatorial, ela vai ser convectiva, né? Vai ser vertical, que a gente fala. Ela vai ascender pelo processo de evapotranspiração e vai se condensar e chover de volta na mesma região. Tudo por causa desse tal de ZIT e dessa área de baixa pressão que é a linha do Equador. Ok? Tranquilo? Então essas questões, né, de umidade e vegetação, elas estão intimamente relacionadas. A gente não pode ver sem relação a vegetação e o tipo climático. É sempre um acompanhado ao outro. Repito, né? A vegetação é uma resposta da natureza às condições climáticas. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos aspectos sociais dentro da obra Mayombe. Como já foi falado antes, né, a gente vê inúmeros conflitos a respeito das questões étnicas dentro de Angola. E eu coloquei uma citaçãozinha aqui, ó. Bom, aqui representam os diferentes grupos étnicos, né? E eu coloquei uma citaçãozinha aqui na obra. Cadê? Aqui. Tens de te habituar aos homens e não aos ideais. O cargo de comissário é espinhoso por isso mesmo. O curioso é que vocês, da vossa tribo, até esquecem que são da mesma tribo quando há luta pelo posto. Ou seja, ele fala dos conflitos que existem dentro da obra. E ele vai mais longe, o que não quer dizer que não há tribalismo, infelizmente. Aliás, não me venhas dizer que com Kikongos não se passa o mesmo. Eu sou Kikongo, tu és Kimbundo. Achas mesmo que sim? Então ele fala dessas diferentes etnias que acabaram trazendo inúmeros conflitos dentro da região. O professor Kaká ele vai se aprofundar um pouquinho mais nessas questões dos conflitos, mas só para a gente finalizar aqui, nós temos um mapa dos grupos étnicos de Angola. A região de Cabinda, né, onde tem a floresta de Mayombe, essa área ela tem um predomínio do grupo Banto, né, e tem outros grupos. Mas percebam que dentro do próprio grupo Banto, a gente tem inúmeras outras etnias com características culturais diferentes. E a gente deve lembrar, né, essa divisão de Angola que a gente tem é uma divisão colonialista, né? Os interesses europeus prevaleceram sobre os interesses dos diferentes grupos étnicos, tá? Então, os conflitos eram inevitáveis. Enquanto se tinha um colono fazendo pressão, talvez a palavra seja muito dura, mas domesticando, vamos dizer assim, uma determinada população, a gente não tinha tantos conflitos, exceto, claro, a partir da década de 60, quando começou, né, os movimentos revolucionários. Com o fim, né, do colonialismo dentro de Angola, começaram a surgir inúmeros outros problemas que culminaram no processo de uma guerra civil que se estendeu até mais ou menos 2002, né? 2002. Certo? Eu falei, acho que de forma rápida, né? Assim como o professor Altemir disse, se vocês tiverem algumas dúvidas, anotem para não esquecê-las. E agora eu passo a bola para o professor Kaká. Muito obrigado.